Donald Trump acredita que após essa reunião em Mar-a-Lago, um dos pontos que ele mencionou foi que a Europa assumirá uma parte significativa das responsabilidades de segurança da Ucrânia, com o apoio dos Estados Unidos. Você acha que a Europa já está pronta para isso? Eles realmente querem ter uma compreensão melhor, como Donald Trump, de certa forma, está sugerindo? Bem, quero dizer, isso tudo. É por isso que tudo é tão opaco. E por que acho que Trump deixou deliberadamente as coisas nesse estado de opacidade? Porque é uma situação de ovo e galinha. Sim, os europeus querem estar, se houver um cessar-fogo, do outro lado desse cessar-fogo, frente aos russos, certo? E querem que suas forças, as forças da OTAN, estejam lá. Mas eles não farão isso e não podem fazê-lo sem uma garantia dos Estados Unidos de que, se tiverem problemas, os Estados Unidos entrarão e os apoiarão sem questionar. E claro, os Estados Unidos não querem fazer isso. E Trump provavelmente recusaria se isso lhe fosse pedido. De qualquer forma, quando na Europa falam levianamente sobre garantias de segurança no formato do artigo 5, é disso que estão falando, do que consideram necessário. Quer dizer, fazer isso, os Estados Unidos assumirem essa responsabilidade, seria antes de tudo algo muito polarizador dentro do próprio país. Comprometer-se. Quero dizer, sim, sabe, as pessoas dizem, bem, ele assinou uma ordem executiva dando algum tipo de garantia de segurança ao Catar. Pois é, mas isso é uma questão completamente diferente. O Catar é um pontinho minúsculo no mapa. Isso seria oferecer garantias de segurança. Uma disposição de ir à guerra contra a Rússia. É algo de outra magnitude. E não há disposição para isso, exceto, você sabe, por algumas figuras como Lindsey Graham. Mas não há realmente vontade de entrar em guerra com a Rússia, especialmente entre sua base, as forças MAGA. Eles não estão nem um pouco interessados nisso. Eles não querem mais guerras no exterior. Guerras estrangeiras são uma anátema para eles. E esse é todo o princípio por trás do América em primeiro lugar. Então, eu acho que quando ele diz depende de vocês, ele sabe que está fazendo um convite que não pode ser aceito. É como dizer, vem à minha festa, mas foi ontem, sinto muito que você não pôde vir. Eles não vão conseguir as garantias que estavam procurando, porque os Estados Unidos não vão dar esse respaldo. E mesmo que Trump achasse que era uma boa ideia, o que ele não acha, provavelmente teria que passar pelo Senado. Esse tipo de garantia, uma espécie de apoio do artigo 5 para os europeus e ucranianos contra a Rússia, precisaria de aprovação do Senado, o que novamente não está no horizonte. Temos alguma noção de que tipo de garantias de segurança seriam aceitáveis para o governo russo ou do lado russo do acordo? Sim. Do ponto de vista russo, as garantias de segurança foram discutidas naquela reunião em Istambul em 2022 e os russos propuseram sua própria versão delas. Mas a ideia deles, antes de tudo, a ideia deles de garantias de segurança é diferente da europeia. A visão russa é que o que realmente importa para a segurança é lidar com a lacuna fundamental, por assim dizer, que é o avanço da OTAN até suas fronteiras, desde o período da reunificação alemã até as fronteiras da Ucrânia, além da atual falta de qualquer acordo sobre questões como o posicionamento de mísseis intermediários na Europa. Então, quero dizer, a forma como eles veem as garantias de segurança é mais ampla. Não se trata apenas de haver alguns batalhões franceses ou britânicos do outro lado de uma linha de cessar-fogo. Isso não é uma garantia de segurança para a Rússia em nenhum sentido real. O que eles querem é que a arquitetura de segurança da Europa seja abordada. Em 2021, eles propuseram um projeto de tratado nesse sentido, e ele foi completamente ignorado pela Europa e pelos Estados Unidos. Mas é isso que eles querem dizer com garantias de segurança.
Eles também sugeriram na época que outros estados pudessem ser enviados à Ucrânia, se necessário, para fornecer algum tipo de garantia de segurança à Ucrânia. Mas essas não seriam tropas da OTAN. Sugeriram que poderiam vir de outros lugares, talvez tropas indianas ou de outros países, para oferecer algum tipo de elemento de segurança. E eles disseram que também gostariam de uma garantia de segurança para si mesmos, ou seja, querem que a Europa declare de forma clara e legal que não tem intenção de atacar a Rússia. Sabe, agora tudo se inverteu para, precisamos nos proteger contra a Rússia atacando a Europa. Bem, na verdade eu estive em Moscou no início do mês passado e todos lá estão muito conscientes de todas essas ameaças vindas da Europa. Guerra com a Rússia, guerra com a Rússia. Do ministro da Defesa alemão, do chefe do exército francês, de generais britânicos dizendo, bem, se não houver guerra até 2028, pode ser no próximo ano que iremos à guerra contra a Rússia. Então os russos querem algo um pouco mais amplo em termos de entendimento do que simplesmente ter algumas centenas de tropas britânicas, francesas e alemãs estacionadas em território ucraniano após algum tipo de acordo. Eles querem algo adequado. E além disso, não querem apenas um acordo. Querem um tratado formulado legalmente com os Estados Unidos e com a OTAN que detalhe tudo de forma muito clara. Algo firmado e não apenas dito de improviso. Quero dizer, esse é o grande enigma de toda a proposta. Veja, as principais pessoas negociando isso em nome dos Estados Unidos. Um é o genro de Trump e o outro é um amigo dele do ramo imobiliário. Nenhum dos dois, eu acho. Talvez Witkoff faça parte do governo, mas não creio que Kushner esteja. Mas nenhum dos dois tem um mandato em nome dos Estados Unidos para negociar com outro Estado. Quero dizer, essa responsabilidade caberia a Rubio, que é o secretário de Estado, e ele não tem participado dessas conversas, talvez porque não seja muito favorável a elas. Mas se for para haver um acordo formal, é preciso que haja alguém autorizado a colocá-lo no papel e depois assiná-lo em nome da Europa ou dos Estados Unidos. Quero dizer, a Europa não vai fazer parte dessa negociação, mas ainda faz parte da OTAN, é claro. Então isso é realmente uma questão de confiança e credibilidade. Porque o que acontece se, sabe, você tiver uma boa conversa com Steve Witkoff e com Kushner e eles sugerirem um acordo? Mas o que acontece no ano que vem ou no seguinte, quando alguém disser a Putin, do que o senhor está falando, senhor Putin? O senhor tem isso por escrito em algum lugar? E ele terá que responder, não, não temos. Foi apenas um acordo verbal entre duas pessoas que são amigas do senhor Trump. Quero dizer, isso não é realmente suficiente para relações de Estado, para negócios entre Estados. A redação, exatamente o que está escrito, importa muito. Não apenas alguém dizendo, sim, podemos fazer isso, não se preocupe, faremos isso. Prometo que a OTAN não avançará mais. Claro que não, não pretendemos fazer isso. E ele teve um ótimo exemplo disso. Putin teve, quando se encontrou com Biden em Genebra, algum tempo atrás. Eles falaram sobre a Ucrânia, e Putin perguntou a Biden, você pretende colocar mísseis na Ucrânia? Biden disse que não. Mas no dia seguinte, Lavrov foi informado por Blinken. Sim, pretendemos colocar mísseis na Ucrânia. E não estamos dispostos a discutir esse princípio. Estamos dispostos, talvez, apenas a falar sobre o número de mísseis que colocaremos na Ucrânia. Bem, você sabe, o tempo de voo de um Tomahawk da Ucrânia até Moscou é de cerca de 2 minutos. Simplesmente não é aceitável ter esse tipo de coisa. Então, segurança é, você sabe, uma segurança mais ampla. Não se trata apenas de ter algumas tropas do outro lado, do que quer que seja a fronteira entre os 5 estados, os 5 oblasts e as terras ucranianas que restam. Acho que uma das principais questões agora, como o lado russo está mencionando, é se, caso haja algum tipo de acordo ou solução na Ucrânia,
O Congresso dos Estados Unidos deve fazer parte disso, porque você deve se lembrar, com o JCPOA, o acordo entre o Irã e os Estados Unidos, o P5+1, o Congresso não fez parte do acordo. Foi por isso que, quando o novo presidente, Donald Trump, assumiu, ele simplesmente demoliu tudo, destruiu tudo. Mas neste momento, a Rússia não quer cair na mesma armadilha que o Irã enfrentou antes. Você acha que o Congresso faria parte disso? Ou que eles estariam dispostos a fazer isso? Well, this is precisely why I'm saying, that Bem, é exatamente por isso que estou dizendo que a Rússia, na verdade, exige uma abordagem jurídica adequada para qualquer resolução na Ucrânia, uma que esteja por escrito, que tenha força legal no direito internacional. Eles não aceitarão algo que possa ser revertido amanhã se Trump mudar de ideia ou se algo mudar nos próximos dias. Não, eles precisam disso. E já passaram pela experiência de ele mudar de ideia várias vezes em relação ao espírito dos acordos. Então, sim, eles precisariam disso. E não, o Congresso não concordaria, porque há elementos significativos em ambas as casas que se opõem à normalização com a Rússia. Mais uma vez, isso faz parte da arquitetura profunda da política externa que existe dentro do Estado permanente dos Estados Unidos. Eles têm certas regras e certos elementos, e foi isso que os fez se opor tanto a Trump desde o início. which is why what made them so opposed to Trump in the first place. He wasn't fighting, he was the wild card. Ele não estava lutando. Ele era o elemento imprevisível. As eleições estavam preparadas e prontas, mas era uma escolha de Hobson. Você podia escolher o candidato presidencial democrata ou o republicano, mas, no fim das contas, isso não faria muita diferença, porque ambos tinham a mesma abordagem fundamental. Antigamente havia uma leve inclinação ideológica para um lado ou para o outro, mas ambos, em sua estrutura mais profunda, compartilhavam uma visão comum. Então era, por assim dizer, uma miragem de escolha. Não havia uma escolha real. Os elementos fundamentais da política americana não estavam em debate nessas eleições. Era simplesmente, você escolhe um ou outro. E então Trump apareceu, por assim dizer, como um elemento imprevisível, e houve grandes reuniões para tentar detê-lo. Os líderes de ambas as alas do Partido da União realizaram encontros em ilhas para tentar bloqueá-lo. Portanto, não seria fácil conseguir aprovar um acordo no Congresso. It wouldn't be easy to get an agreement through Congress. Yeah. Let me shift the gear, Alistair, a little bit to Deixe-me mudar um pouco de assunto, Alastair, para falar sobre o que está acontecendo com a visita de Netanyahu aos Estados Unidos. Donald Trump foi questionado, enquanto estava ao lado de Netanyahu, por um dos repórteres. Você permitirá que Israel ataque o Irã se eles continuarem com o programa de mísseis balísticos ou o programa nuclear? A resposta de Trump foi bastante interessante. Ele disse, se continuarem com mísseis balísticos, sim, nuclear, rápido. O que isso significa e qual é o seu entendimento da situação e da forma como Donald Trump quer lidar com Netanyahu, Israel e o Irã? deal with the case of Netanyahu, Israel and Iran? I think there are several layers to this. Acho que há várias camadas nisso, e podemos acabar sendo superficiais demais. A primeira coisa que eu diria é que dessa reunião saiu muita linguagem e retórica, mas muito pouco em termos de estrutura sistêmica. Nada foi definido, até onde sabemos, sobre a próxima etapa em Gaza, a fase 2 em Gaza, ou qualquer um desses elementos. A linguagem, você sabe, é o tipo de bravata familiar usada por Trump, que fica desviando e contornando as palavras e coisas do tipo. Ele diz essas coisas, e o Irã precisa levar essa linguagem ao pé da letra e a sério. Mas esse vou acabar com o Irã, ou se o Hamas não se desarmar, os portões do inferno serão abertos. Já ouvimos isso muitas vezes. É uma linguagem padrão, uma espécie de trumpês, mas que não necessariamente significa muita coisa. But doesn't necessarily mean that. In fact, I think there's lots of reasons for thinking that Na verdade, acho que há muitos motivos para acreditar que isso também foi direcionado a outras áreas. E então podemos voltar à questão de por que Netanyahu estava na reunião. Mas a primeira etapa, eu diria, para entender isso, está realmente relacionada à posição doméstica do MAGA, as pessoas que apoiam o America First. Elas são frequentemente chamadas, de forma pejorativa, de isolacionistas,
porque não querem guerras estrangeiras, e isso é rotulado como isolacionismo nos Estados Unidos. Como você sabe, há um grande elemento MAGA que se cristalizou no que aconteceu com Charlie Kirk, que era o líder de uma organização chamada TPUSA, Turning Point USA. Nessa recente reunião da TPUSA, que é uma organização grande e importante porque atrai muitos jovens republicanos e outros elementos mais populistas, esse sentimento ficou muito evidente. E toda a questão é sobre o que realmente é a política externa dos Estados Unidos. Parece ser uma política de apoio incondicional a Israel. E esses jovens estão dizendo, por que deveria ser a favor de Israel? Somos America Firsters, não Israel Firsters. Do que se trata isso? Então, havia discussões muito acaloradas em torno desse tema. E agora vemos os apoiadores judeus e israelenses na América tentando, por assim dizer, prejudicar esse grupo, o grupo MAGA, dizendo, inclusive ao vice-presidente Vance, que não basta afirmar que está tudo bem criticar a política de Israel e sustentar que essa não é uma posição antissemita. Eles dizem que é uma posição antissemita, que você precisa apoiar Israel 100%. Mas isso é uma brecha que, por assim dizer, a velha guarda está tentando abrir porque não gosta do MAGA. Eles não gostam desse movimento orgânico e populista que está crescendo nos Estados Unidos e que ameaça a política antiga, estabelecida e amplamente controlada tanto por democratas quanto por republicanos. Eles gostariam de retomar o controle. E por isso estão desafiando o MAGA, dizendo que são antissemitas e chamando-os de antissemitas. Então, acho que uma das coisas que Trump estava fazendo era simplesmente dizer que, ao apoiar Israel, era necessário que, por assim dizer, o vice-presidente, pessoas como Vance, por ser o herdeiro presumido dessa base MAGA, se posicionasse. E ele sempre deixou muito claro ao dizer que sim, devemos apoiar Israel, mas que temos diferenças com Israel e podemos ter, divergências em relação a políticas. Às vezes, podemos concordar, às vezes não. Então acho que é preciso, antes de tudo, entender que suas declarações foram muito pró-Israel e elas ocorreram nessa reunião em Mar-a-Lago, especialmente em relação a Netanyahu. Acho que isso é algo que você precisa ver como uma preparação para as eleições de meio de mandato. A velha guarda, por assim dizer, gostaria que eles perdessem, basicamente, que Trump perdesse as eleições de meio de mandato. Assim, eles teriam um candidato mais aceitável que poderia entrar depois disso. Então, eles querem enfraquecer as forças do MAGA. E Trump, acho eu, está dizendo essas coisas sobre como precisamos demonstrar apoio, mas ele também criticou, e sua equipe criticou, Israel por causa de Gaza e certamente pelo que está acontecendo na Cisjordânia. Eles também foram críticos em relação a Israel continuar bombardeando o Líbano e realizando operações militares na Síria. Então eles estão tentando equilibrar e se preparar como não perder as eleições de meio de mandato diante de um movimento volátil e cada vez mais independente que agora está sem uma liderança clara. Quero dizer, há líderes, mas talvez mais como influenciadores do que como verdadeiros líderes desse grupo. Mas isso também era, acho eu, parte do elemento invisível, a sensação de precisar se preparar para a guerra que está por vir. O presidente da Câmara disse que, seja o que for que aconteça nos próximos anos, os Estados Unidos e os republicanos vão ter que travar um debate profundo sobre a natureza da política externa. E isso, acredito, foi em parte direcionado a essa discussão futura sobre política externa. Concordo em relação à base de Trump, a base MAGA. Sim, é possível criticar Israel e, ao mesmo tempo, apoiá-lo. Esse provavelmente é o meio termo. Porque alguns dentro da base MAGA dizem que não deveria haver apoio a Israel, que o dinheiro deveria ser cortado.
Mas o compromisso que Vance e outros que querem usar isso para fins eleitorais estão promovendo é esse ponto intermediário. E esse é o compromisso que está sendo defendido agora contra as forças que dizem: não, vocês são todos antissemitas. Se não apoiarem Israel incondicionalmente, são antissemitas. Então acho que essa é uma camada desse processo. A outra camada é o que Netanyahu estava fazendo. Por que ele foi? What was Netanyahu doing? Why did he go? And I mean, it's obvious to say. E quero dizer, é óbvio dizer, seria muito fácil dizer. Bem, ele foi até lá simplesmente porque quer um sinal verde para atacar o Irã. E ele realmente pediu isso. Mas acho que é preciso entender a situação de forma mais profunda. A primeira pergunta feita por um dos próprios companheiros de Netanyahu naquela reunião foi: Netanyahu vai receber um perdão? Você vai conceder um perdão a ele? Como seus espectadores sabem, há acusações criminais contra Netanyahu. Essas acusações têm duas camadas. Uma delas é antiga, mas a opinião jurídica em grande parte de Israel é que, se o caso for adiante, Netanyahu será condenado e provavelmente terá que ir para a prisão. Netanyahu will be convicted and therefore would probably have to go to prison. But then now, and this is the other aspect. Mas agora, e esse é o outro aspecto, há algo muito pior que está sendo chamado de Qatargate. O Estado do Qatar estava pagando pelo menos 3 pessoas no gabinete de Netanyahu, dando dinheiro a elas regularmente. E a questão é, ele sabia disso? Se sabia, para que era? Se não sabia, então deveria saber e deveria renunciar. Mas a situação está se tornando muito amarga e intensa, porque agora as pessoas estão falando em traição. Pessoas sérias, como o ex-ministro da Defesa Yuli Edelstein e outros, estão dizendo que isso precisa ser investigado. E, portanto, Netanyahu nem quer um perdão. Ele quer que todos os casos contra ele, simplesmente sejam eliminados. All the cases against him just eliminated. And so there's a lot of pressure, and Trump was talking. E assim, há muita pressão, e Trump estava falando sobre esse tipo de pressão sendo exercida sobre o presidente israelense para lhe conceder, se não um perdão, então o fim dos julgamentos, o fim do processo legal, o que provavelmente não é juridicamente possível em Israel. Mas as pressões sobre Netanyahu já estão crescendo e se intensificando. O que estou tentando dizer é que os israelenses chegaram à conclusão de que o que estão vendo é, na verdade, um mosaico de cessar-fogos ou não cessar-fogos, seja na Síria, no Líbano, no Iêmen, ou se preferir, mais ao sul, em toda a região em Gaza e na Cisjordânia. In Gaza and in the West Bank. You know, there's this patchwork of ceasefires. Sabe, há esse mosaico de cessar-fogos, mas nenhum deles realmente se sustenta. São, em sua maioria, cessar-fogos forçados e nenhum trouxe uma conclusão real. Não trouxeram uma vitória completa para Israel. Muito pelo contrário. Sim, existem esses cessar-fogos, mas os movimentos continuam intactos. O Hezbollah continua intacto, o Hamas continua intacto e outros movimentos de resistência também permanecem intactos. E a Síria está se tornando cada vez mais um problema, não parte da solução. Então Netanyahu, eu acho, está se perguntando, como lidar com isso, quando você está preso em todos esses impasses, e nenhum deles oferece uma saída? Ele precisa participar das eleições no próximo ano, 2026. Ele precisa ir para as eleições e precisa ser capaz de prometer algo que seja popular e que receba apoio do seu povo. Então, o apelo por uma guerra contra o Irã serve a esse propósito, porque ele está realmente em sérios apuros politicamente. E um dos velhos recursos, quando você está encurralado e seus problemas estão se acumulando, é ir à guerra. Vamos à guerra. E isso muda tudo. Não é tão simples assim. E foi exatamente sobre isso que escrevi num artigo no Substack, que essa é a nova abordagem de Israel. This is the new approach from Israel.